Bem-vindas e bem-vindos ao CSA TV, o seu canal de notícias das Américas em português. Seguem agora os nossos destaques. A OIT e a Unicef informam que no mundo há 160 milhões de crianças a mais em situação de trabalho infantil. Segundo a ONU, 47 milhões de mulheres ficarão em situação de extrema pobreza. E o FMI afirma que a doação de vacinas é apenas o primeiro passo para acabar com a crise sanitária. E o Comitê da Juventude Trabalhadora das Américas realizou um encontro de planificação para o período de 2021 a 2025. E a OIT e a Unicef informam que há no mundo 160 milhões de crianças a mais em situação de trabalho infantil. E a CSA convocou o movimento sindical internacional para redobrar os seus esforços contra essa prática no mundo. 2021 é o Ano Internacional para a Erradicação do Trabalho Infantil. Assim foi batizado pela ONU. Nesse sentido, a Unicef, em colaboração com a OIT, realizou uma semana de ação, começando com a apresentação dos dados mundiais atualizados sobre o problema. Um estudo das últimas medições para o período de 2016 a 2020. O relatório Trabalho Infantil, Estimativas Globais para 2020, Tendências e o Futuro, apresentado no dia 10 de junho, indica que o número de crianças envolvidas no trabalho infantil aumentou para 160 milhões em todo o mundo. O número se divide em 69 milhões de meninas e 97 milhões de meninos no início de 2020, ano da pandemia de Covid-19. Portanto, as estatísticas mostram que 1 em cada 10 crianças é vítima do trabalho infantil. No entanto, de 2016 a 2020, o trabalho infantil na América Latina e no Caribe diminuiu 2,3 milhões. Este 12 de junio, Día Mundial de la Lucha contra el Trabajo Infantil, el Movimiento Sindical de las Américas reafirma su compromiso de luchar por su erradicación en todas las formas existentes. El trabajo infantil se ha agudizado en la región en los últimos tiempos con motivo de la pandemia que azota al mundo. La unidad es fundamental en esta lucha por la erradicación del trabajo infantil. Estamos luchando por acelerar la meta 8.7 de la Agenda 2030. En ese escenario, desde la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe, los empleadores, trabajadores y gobiernos deben ir del compromiso a la acción. Con el fin de hacer una América Latina libre de trabajo infantil. E o Comitê da Juventude Trabalhadora das Américas realizou um encontro de planificação para o período de 2021 a 2025. Vamos compartilhar nossos anseios e nossas angústias como jovens trabalhadores, disse a presidente do Comitê de Jovens Trabalhadores das Américas, o CJTA, Cristiana Paiva, da CUT Brasil, na abertura do encontro de planejamento para o período de 2021 a 2025. Os membros do CJTA debateram as prioridades da juventude trabalhadora na região e discutiram temas como educação, defesa da democracia, precariedade, informalidade e comunicação. A secretária de Política Social da CSA, Jordânia Orenha Loura, acompanhou a reunião do CJTA. Os 5 pilares da CSA estão presentes nesse debate. Reitero os parabéns por este trabalho que estão construindo, disse a secretária Jordânia. Segundo a ONU, 47 milhões de mulheres entrarão na situação de extrema pobreza. A diretora executiva adjunta da ONU Mulheres, Anita Batia, durante uma visita ao Equador, alertou que mais 40 milhões de mulheres passarão a viver em condições de pobreza. Há quase 47 milhões de mulheres a mais no mundo que entrarão em um estado de extrema pobreza. Em sua primeira missão internacional, ela mencionou os esforços da ONU para mitigar os impactos da pandemia. Como declarou nosso secretário-geral, temos outra pandemia ocorrendo nas sombras, de forma oculta, porque esses números não são números realmente alentadores. Entre os diferentes aspectos da luta pelos direitos das mulheres, Batia alerta para a ameaça de exclusão escolar em tempos de crise sanitária.
No ano passado, 11 milhões de meninas ficaram perdidas do sistema de educação formal no mundo, indicador que se traduz em uma geração inteira que não vai terminar os seus estudos. E a CEPAL lançará 114 projetos na América Central e no México. A CEPAL lançará 114 projetos para promover o desenvolvimento econômico em países da América Central e em 9 estados do sul-sudeste do México, com uma medida para conter os fatores que levam à exploração de imigrantes que buscam ir para os Estados Unidos. As iniciativas serão implementadas nos próximos 5 anos, afirmou a secretária executiva da CEPAL, Alicia Bárcena, em evento realizado com lideranças da Costa Rica, Guatemala e Espanha. O plano tem 4 pilares: desenvolvimento econômico, bem-estar social, sustentabilidade ambiental e gestão integral do ciclo migratório. A iniciativa se concentra em Honduras, Guatemala, El Salvador e Nicarágua e em 9 estados do México. E o FMI afirma que a doação de vacinas é apenas o primeiro passo para acabar com a crise sanitária no mundo. A diretora do FMI declarou que os países desenvolvidos têm a obrigação moral de ajudar nos programas de combate à pandemia e que a doação de vacinas deve ser apenas um primeiro passo. Kristalina Georgieva participou da reunião do G7, em que o primeiro-ministro britânico Boris Johnson expressou esperança de que os líderes do G7 concordem em doar pelo menos 1 bilhão de vacinas aos países pobres. Grupos humanitários aplaudiram a iniciativa, mas alertaram que recursos econômicos, apoio logístico e maior capacidade de produção também são necessários. Georgieva confirmou que as doações são uma boa ideia, mas insistiu que outras medidas são necessárias para vacinar as populações em países pobres. É um imperativo moral, mas é uma necessidade para que a recuperação econômica se mantenha, porque não podemos ter a produção mundial dividida em 2 camadas sem sofrer consequências negativas, disse a diretora do Fundo Monetário Internacional. E na Espanha, o Sindicato dos Bancários e o Banco BBVA fazem acordo para diminuir as demissões coletivas. Os sindicatos e a direção do BBVA chegaram a um acordo para reduzir o número de trabalhadores nas demissões coletivas que a instituição está realizando ao longo dos últimos meses. O acordo busca preservar mais de 1.000 empregos. Além disso, 210 trabalhadores teriam uma licença de 5 anos. Com o acordo, o banco fechará 480 unidades, 50 menos do que as inicialmente anunciadas. Mesmo assim, 2.700 pessoas perderão seus empregos. Os sindicatos defendem que o acordo foi assinado por 3 motivos. Por um lado, o número geral foi reduzido consideravelmente. Por outro lado, busca reduzir saídas forçadas de trabalhadores, proporcionando um plano de desligamento voluntário a muitos trabalhadores. E a medida, ao menos, minimiza a situação e abre um precedente no âmbito das negociações coletivas para salvar empregos em tempos de crise. E as eleições regionais do Chile marcam o ressurgimento da esquerda e a decadência do legado de Augusto Pinochet. A esquerda chilena foi a grande vencedora das eleições de segundo turno no Chile. A vitória ocorreu na maioria dos governos, incluindo da capital Santiago. O Pacto da Unidade Constituinte, de esquerda e centro, obteve o poder sobre a capital, no qual o candidato Cláudio Orrego venceu por 52,6% dos votos e ficou com 10 das 16 regiões do país. É a primeira vez na história que o Chile elege suas autoridades intermediárias. O processo é considerado fundamental para o fortalecimento da democracia no país, um processo de redemocratização mais genuíno e verdadeiro do que ocorreu após a saída do ditador Augusto Pinochet do poder. A participação nestas eleições, no auge da pandemia de Covid-19 e com toda a capital confinada, foi baixa. Mesmo assim, a eleição define os novos rumos do país andino, se afastando das políticas e do discurso neoliberal, que deixou os jovens sem futuro e os idosos sem presente. Outros países da região vão pelo mesmo caminho. Júnior Gein, um conhecido músico colombiano, foi morto a tiros na madrugada desta segunda-feira. Essa e outras notícias no próximo bloco.
Júnior Gen, um conhecido músico do Pacífico colombiano, foi morto a tiros na madrugada desta segunda-feira, 14 de junho. Segundo a polícia, o cantor foi atacado por 2 homens armados numa discoteca na cidade de Cali. Com o nome artístico de Harold Angulo, o músico tinha 37 anos. Sua carreira foi marcada pelo ativismo e por obras que prestavam homenagens às vítimas da violência da Colômbia, que aumentou significativamente após o Acordo de Paz celebrado em 2016. Os professores tiveram um papel fundamental nas recentes eleições realizadas no Peru. Analistas políticos destacaram a importância dos educadores na vitória de Pedro Castillo à presidência no país. O Sindicato dos Professores tem mais de 450 mil associados e apoiou a campanha de Castillo, que é professor rural de profissão. Segundo os analistas, o respeito pelos professores nas regiões mais remotas do país teve um papel relevante, pois os educadores são referência nessas localidades. Milhares de representantes e integrantes de povos indígenas participaram de uma marcha pacífica na província andina de Cotopaxi para exigir do governo do Equador medidas para reduzir a crise social e demonstrar o repúdio aos ajustes macroeconômicos exigidos pelo Fundo Monetário Internacional. E o Brasil foi eleito para integrar o Conselho de Segurança da ONU como membro não permanente até janeiro de 2022. Integram a seleta lista de países Albânia, Gabão, Emirados Árabes e Gana. E a União Europeia aprovou a criação do certificado Covid para a livre circulação das pessoas entre os países do bloco. A União Europeia aprovou a criação do certificado Covid para a livre circulação de pessoas entre os países do bloco nesta semana. Viajar de forma simples e mais segura pela União Europeia é o discurso das autoridades, que poderá ser realidade após a promulgação do certificado digital de Covid-19, que vai facilitar as viagens de verão pelo continente. O documento, apesar de não ser um passaporte, vai permitir avançar na recuperação de uma Europa sem barreiras. É esta a mensagem lançada pelos presidentes da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e do Parlamento Europeu, David Sassoli, em conjunto com o primeiro-ministro português Antônio Costa, cujo país exerce a presidência rotativa do Conselho da União Europeia. A assinatura da medida ocorreu na sede do Parlamento Europeu em Bruxelas. O certificado busca facilitar a vida dos cidadãos e ajudá-los a circular na União Europeia, seja por motivos de trabalho, família ou lazer, além de contribuir para o levantamento gradual das restrições. A medida entrará em vigor no dia 1º de julho, embora já existam países como a Espanha que já adotaram procedimentos administrativos para facilitar a sua utilização. O certificado Covid será gratuito e emitido pelas autoridades nacionais. O titular pode demonstrar que já foi vacinado contra a Covid, que teve resultado negativo no teste de coronavírus, tanto PCR quanto antígenos, ou se recuperou de um contágio nos últimos meses. O documento em QR Code pode ser carregado num smartphone ou tablet e pode ser baixado e impresso durante uma viagem. As novas regras também prevêem que as pessoas totalmente vacinadas tenham certificados de vacinação ou que tenham passado da doença fiquem isentas de testes de detecção de vírus ou quarentena. E a região norte do México segue registrando grande quantidade de imigrantes rumo à fronteira com os Estados Unidos. A pressão migratória na fronteira norte do México continua nas cidades como Ciudad Juárez e reflete a onda incessante que vive a região, que em maio registrou um novo recorde de mais de 180 mil indocumentados presos pelos Estados Unidos. Enrique Valenzuela Peralta, coordenador-geral do Conselho Estadual de População da cidade Juárez, informou que a nova onda migratória surgiu desde fevereiro e gerou desafios nos espaços humanitários. Segundo ele, de repente, vimos que há mais pessoas chegando aos espaços humanitários para o Centro Integral de Atenção aos Migrantes. O Abrigo Bom Samaritano é um dos abrigos que oferece proteção aos migrantes. O seu diretor, Juan Fierro Garcia, diz que houve um aumento no fluxo migratório e estima-se que haverá mais movimentação nos próximos meses. E a situação ficará mais tensa quando as fronteiras reabrirem. Marta Julissa, uma imigrante da Guatemala que busca chegar aos Estados Unidos para criar a sua filha, declarou que, embora aqueles que a levaram para o México garantiram que seria fácil passar, ela percebeu que não era bem assim. Segundo ela, no caminho, é muito sofrimento. Venho com a minha filha de 2 anos. Ela adoeceu e não sabia o que fazer. Não consegui passar e é por isso que estou aqui para tentar. Valenzuela Peralta destacou que a demanda por espaços para abrigar imigrantes levou à construção de outros edifícios, como o ginásio Quique Romero em Ciudad Juárez.
Ele disse que ainda há uma desinformação sobre o fechamento da fronteira entre o México e os Estados Unidos, porque há quem apresente informações falsas aos imigrantes sobre a sua abertura. Em Honduras, conflitos fundiários seguem vitimando indígenas que estão em defesa das suas terras originárias. Em Honduras, a reivindicação pelo respeito aos direitos ancestrais que a etnia Tolopana exige há vários anos custou a vida a mais de uma dúzia de seus líderes em São Francisco, Locomapa, desde 1990. Eles exigem apenas que respeitem o direito às suas terras, que são uma herança de 1864, deixada pelo padre Manuel de Jesus Subirana. Sistematicamente, a comunidade é atacada, como um episódio registrado nas instalações da Rádio Dignidade Tolopana, cuja parede frontal foi destruída no dia 10 de maio por capangas ligados ao empresário madeireiro Wilder Domingues, segundo denúncias dos líderes comunitários. A tesoureira do Conselho Preventivo das Tribos, Ângela Murilo, que também denunciou ter sido ameaçada de morte, informou que há vários vídeos demonstrando que o ataque comprova as acusações contra o empresário madeireiro. Segundo ela, queremos apenas defender a nossa terra, nossa água e nossa floresta. Murilo também lamenta a situação vivida pela comunidade. Por sua vez, o secretário Santiago Matute ressalta que os madeireiros estão roubando dos tolupanos em São Francisco a floresta, a água e o antimônio. Segundo ele, o povo tem sofrido com as heranças de um processo colonial, que determina as condições do povo há décadas. Atualmente, a tribo enfrenta, além dos problemas ambientais, o histórico de violações sistemáticas que ocorrem desde 1948, quando uma madeireira foi instalada na região. No Brasil, cientistas desenvolvem um capacete de respiração artificial que reduz em 60% a necessidade de intubação. Um capacete de respiração artificial desenvolvido a baixo custo no Ceará reduziu entre 60% e 65% a intubação de pacientes em unidades de terapia intensiva internados por coronavírus. O equipamento, batizado com o nome de Elmo e que passou por testes clínicos e fisiológicos, está sendo utilizado em 23 dos 27 estados brasileiros. No caso do Ceará, foram atendidos 3.000 pacientes pela rede pública em 6 meses, com redução entre 60% e 65% na intubação, segundo os pesquisadores responsáveis pelo projeto, que se inspirou em estudos de médicos italianos que usaram máscaras de mergulho para tratar outros tipos de coronavírus na década de 1990. O capacete foi usado em pacientes com Covid que desenvolveram complicações respiratórias, como a pneumonia. A produção em tempo recorde permitiu que o capacete chegasse à rede pública e com um custo estimado de fabricação entre R$ 1.200 e R$ 1.500, um preço baixo se comparado a outros tipos de respiradores artificiais usado no tratamento de Covid-19. O idealizador do projeto, superintendente da Escola de Saúde Pública do Ceará, o imunologista Marcelo Alcântara, ressaltou que o capacete também não deixa sequelas, como às vezes acontece em alguns pacientes intubados. O dispositivo é feito de silicone PVC e o seu design e mecanismo permitem o fornecimento de oxigênio de alto fluxo, cobrindo totalmente a cabeça do paciente e ajustado ao pescoço para evitar a passagem de ar, mas sem nenhum tipo de sondas invasivas e evitando expulsar o dióxido de carbono do paciente. Eu sou Carol Coelho, desde a sede continental da CSA em Montevidéu, no Uruguai. Muito obrigada por nos acompanhar.